Vamos lá, pessoal, vamos falar da Baixa Idade Medieval, né? Então, o declínio desse modelo. A Idade Medieval era uma época em que as pessoas viviam mais no campo que na cidade. Com o passar do tempo, as pessoas passam a migrar para a cidade. Mas o que a cidade chamava de tão interessante, né? O que era a atração principal? É justamente sobre isso que a gente vai trabalhar agora, certo? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Então, por exemplo, a Idade Medieval ela tem uma primeira fase, que é entre o século XI e o século XIII, tá? Depois de Cristo. Então, essa fase é caracterizada pelo primeiro tópico, aperfeiçoamento da produção agrícola. Então, por exemplo, as pessoas elas passam a ter um desenvolvimento, um progresso considerável, a ponto de existir uma necessidade de desenvolver, de crescer esse desenvolvimento, né? E na produtividade da alimentação, porque tem muita gente para alimentar. Em segundo ponto, expansão territorial, cruzadas. O que seria cruzadas, professor? Vem de cruz, né? Vem do símbolo da Igreja Católica. Muitos árabes muçulmanos estariam ali na Europa, né? Então, esses árabes eles passaram a ter o seguinte cuidado. Eles estavam expandindo o islamismo, eles estavam tomando conta da economia, eles estavam tomando conta, de certa forma, influenciando a cultura, e os europeus, que eram todos cristãos, estavam se sentindo prejudicados em relação a isso. O comércio estava prejudicado, a religião estaria prejudicada. Então, eles montaram um grupo de pessoas com o intuito de vencer os árabes, de pegarem armas contra os árabes, né? No caso, as armas eram espadas, tá certo? Então, o que vai acontecer? Começaram o processo de expulsão dos muçulmanos da Europa, né? E essas cruzadas, elas fazem com que vai existir um renascimento comercial. O comércio, para vocês terem uma ideia, inicialmente era no mar Mediterrâneo, né? No período de Roma. Quando chega o período medieval, vai para as feiras apenas. Quando vem as cruzadas, vai haver um renascimento do comércio, seja no mar Mediterrâneo, seja em outras localidades, tá? Então, feiras, ransas ou ligas, tá? Eram os mercados medievais. Antigamente, esse local tinha um desenvolvimento, mas não era tão complexo, tão avançado como nesse momento que a gente vai estudar agora, tá? Tanto é que o nome é renascimento urbano. As pessoas saem do campo, elas se sentem prejudicadas, porque no campo elas eram vistas apenas como servos, né? E a partir desse momento elas estão tendo a oportunidade de ter um crescimento, né? Não apenas o crescimento do senhor feudal, mas agora o crescimento delas economicamente. E isso chamava a atenção de muita gente, tá? Ninguém queria ficar sobrevivendo às custas do senhor feudal. Na segunda fase, século XIV e século XV, aí você, professor, que séculos são esses, professor? Eu não sei. Ó, século XIV é de 1301 até 1400. Tá? Século XV vai de 1401 até 1500. Então, entre 1301, né, e os anos até o ano de 1500, nessa fase aí, aconteceram essas situações aí na Europa. Então vamos lá. Fome. Ó, devido à grande quantidade de pessoas, mesmo a produtividade agrícola tendo desenvolvimento, tendo progresso, muitas pessoas não se alimentavam direito. Então você sabe, quem não se alimenta direito, tem que comer para crescer, ficar forte, fica com a imunidade baixa. Ficando com a imunidade baixa, é fácil pegar um resfriado, né? Naquela época houve a peste negra. O que foi a peste negra? Pulgas que vinham nos ratos, que vinham em navios lá da China. Mais uma vez, a China trazendo doenças, né? Então, naquela época, essas pulgas picavam as pessoas, né?
e acabavam que a pessoa começava a ter sintomas de doenças, a peste negra, né? Conhecida também como peste bubônica. Mais de um terço da Europa morreu. A quarentena surgiu nesse período, tá? Na Idade Medieval. Resolveram então isolar as pessoas que estavam doentes enquanto os médicos buscavam a solução. Até descobriram que a solução com vinagre seria ideal para afastar as pulgas. Né? Além do mais, depois de um tempo, não era somente a picada da pulga que promovia a transmissão da doença, e sim o espirro, tá bom? E sim uma pessoa que tivesse contato com a outra muito próximo. Tá? Um outro ponto, Guerra dos 100 anos. Na verdade, não durou 100 anos, nenhuma guerra dura 100 anos já. Né? Você imagina a pessoa começar com 20 anos e ia terminar como? É Capitão América, por acaso? Para viver a vida toda ali? Né? E não desistir. Eu posso repetir isso sempre. Né? Posso repetir o dia todo. Não, né, gente? Na verdade, essa guerra durou 116 anos. E tinha intervalos de paz também, tá bom? Então, por exemplo, poderia acontecer de ter um intervalo de 10 anos, 15 anos, e depois voltar. Essa guerra aconteceu entre França e Inglaterra. A Inglaterra queria tomar um território da França chamado Flandres, um território rico, assim, em relação ao comércio. Só que a França, ela não queria perder o território dela, ela achava muito interessante. Não, isso aqui a gente está enriquecendo com isso. Quem é a Inglaterra? Quem és tu na fila do pão, Inglaterra? Né? A Inglaterra iria dizer o quê? Eu sou o próprio pão. Né? Não. Devido a todo esse tempo aí de guerra, gente, tanto a Inglaterra quanto a França sofrem perda, né? Territoriais e tal. Mas, por outro lado, com o tempo elas se transformam em impérios considerados, né? Respeitados na região, né? Eram muito conhecidas. E por isso que tanto a França como a Inglaterra, para a época, elas acabaram crescendo tanto, 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 que os pequenos reinados, as pequenas regiões, passaram a respeitá-las. Até reinos pequenos ficaram subordinados ou à França ou à Inglaterra. Tá? Não se esqueçam disso. Fome, devido ao grande número de pessoas que peste negra, as pulgas que saíram, né, que teria vindo da China, uma outra característica. A outra característica seria o que, professor? Seria a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que na verdade não durou 100 anos, durou 116 anos. E também que não foram ininterruptos. Existiram interrupções. Tá? Essas interrupções poderiam durar alguns anos. Próximo tópico. A economia medieval. Olhem aí, observem o quadro. Né? Reinos, né? Os servos oferecendo comida, aí dá para observar nesse quadro aí. Né? Explicar para vocês o que seria. No slide diz assim: a economia medieval baseou-se em uma produção agrícola de subsistência. Professor, o que é subsistência? Seria uma produção inicialmente voltada para a pessoa sobreviver, né? Não seria para comércio, realizar comércio. No segundo tópico diz assim: no entanto, isso não significa que inexistisse o comércio nem a indústria. Olha, indústria é muito forte essa palavra, vamos usar fábrica. E se for muito forte, vamos usar o artesão, aquele trabalho do artesão. Tá? Então, um artesão que poderia fabricar armaduras, poderia fabricar espadas, tá bom? Aí continuando, no último tópico diz assim: assegurar a existência de uma circulação de mercadorias na Europa medieval. Pois é, com o passar do tempo, o comércio foi dando espaço, foi tomando espaço, aliás. Né? Não mais aquela economia agrícola, né, em que tudo era produzido para o senhor feudal. Que coisa, né? A cidade agora estaria dando as cartas.
Presta atenção nesse slide agora, que é da burguesia. Tá certo? É importante vocês saberem disso aí. Burguesia. Primeiro ponto. As pessoas que asseguravam a existência do comércio na Europa medieval habitavam os burgos, lugares fortificados que impulsionavam a retomada da vida urbana. Em primeiro lugar, como eu falei para vocês, burgo era como se chamava o castelo, mas as pessoas que iriam morar próximo aos castelos passaram a ser conhecidas dessa forma, burguês. Tá? Vamos lá, continuando. Segundo tópico. O estilo de vida dos burgueses mostrava-se bem diferente daquele que ocorria dentro dos feudos, porque eles estavam no comércio, eles estavam ali criando diversos tipos de mercado e enriquecendo com isso. As atividades dos burgueses estariam entre os fatores responsáveis pelo declínio do modelo feudal, porque os burgueses na cidade mostravam que lá o pessoal iria enriquecer, iria ganhar muito dinheiro, ao invés de ficar no campo, só na agricultura. Tá bom? A última parte do tópico diz assim: no início, os burgos surgiram em locais estratégicos, próximo até dentro dos feudos, sob controle dos nobres. Com o passar do tempo, compraram sua autonomia. A cidade que comprava sua autonomia era chamada de comuna. Tá? Então, essa é a aula de hoje sobre o início da queda do feudalismo. Até a próxima. Tá?